Hoje, a gente vai mergulhar numa história econômica de altíssimo risco. A gente vai falar sobre a resposta ambiciosa e até ousada que o Brasil deu a uma crise global. Foi um período, ali nos anos 70, que acabou definindo o destino do país por décadas. Imagina só o cenário. Final de 1973. O preço do petróleo, que é basicamente o sangue que corre nas veias da economia industrial, quadruplica, do dia para a noite. Essa foi uma onda de choque que varreu o mundo todo e, claro, atingiu o Brasil em cheio. Foi um balde de água fria que interrompeu de forma brusca o nosso famoso milagre econômico. E essa frase ela pega bem o espírito da coisa, né? Foi o fim de uma era de crescimento que parecia não ter fim e o começo de um período de muita, mas muita incerteza. A festa tinha acabado e a conta ia chegar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, vamos dar só um passinho para trás. Antes dessa crise, a economia do Brasil estava, como se diz, voando alto. O milagre econômico não era só um nome bonito, era real, com a nossa indústria crescendo num ritmo assim impressionante. Olha esse número, só no ano anterior à crise, a produção industrial brasileira tinha crescido 17%. É muita coisa. Esse foi o auge do milagre, um ritmo de crescimento que parecia que nada no mundo podia parar. E aí veio o choque do petróleo. E ele mudou completamente o jogo. De repente, esse aumento gigantesco no preço do petróleo vira um desafio monumental. Pensa bem, para um país como o Brasil, que precisava importar petróleo e estava acelerando sua industrialização, a situação era quase de vida ou morte. Bom, isso colocou os líderes brasileiros numa verdadeira sinuca de bico. Uma encruzilhada. O que fazer quando o motor da sua economia ameaça parar de repente? E essa era a pergunta de US$ 1 milhão. O governo devia pisar no freio com tudo para tentar estabilizar a economia, mesmo que isso significasse jogar o país numa recessão? Ou devia pisar fundo no acelerador, apostando que conseguiria atravessar a crise sem parar de crescer? Basicamente, eram duas portas. A porta número 1 era a da austeridade. O caminho mais duro, desvalorizar a moeda, criar várias restrições e, no fim, aceitar a dor de uma recessão para arrumar a casa. A porta número 2 era a de financiar o crescimento, ou seja, manter o ritmo a qualquer custo, cobrir o rombo que o petróleo caro ia causar com empréstimos lá de fora e torcer, apostar que a economia do mundo ia se recuperar rapidinho. E qual caminho o Brasil escolheu? Pois é, o país foi pelo caminho mais audacioso, o segundo. A decisão foi literalmente dobrar a aposta no crescimento. E para bancar isso, uma entrada gigantesca de dívida externa. Foi uma jogada extremamente arriscada. Essa estratégia toda tinha nome e sobrenome, o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o famoso Segundo PND. A ideia era basicamente superar a crise crescendo ainda mais. A lógica era, se o problema é o preço do que a gente importa, então vamos passar a produzir aqui dentro. A gente investe pesado em setores-chave e mantém a economia gerando. Só que tinha um pequeno detalhe. Para fazer todos esses investimentos gigantescos, precisava de dinheiro. E não era pouco, era muito dinheiro. A solução? Buscar esse capital nos mercados internacionais, que, por sorte ou azar, estavam cheios de dinheiro disponível na época. Para se ter uma ideia, quando essa aposta toda começou, lá em 1974, a dívida externa do Brasil já era de 12,6 bilhões de dólares. Já não era pouca coisa, né? Agora, se segura aí! Apenas 3 anos depois, em 1977, esse número saltou para 35 bilhões de dólares. Quase triplicou. A velocidade e a escala com que o país se endividou foram, assim, assustadoras. Isso mostra o tamanho da aposta que o Brasil estava fazendo. E no começo, parecia que ia dar certo, sabe? O crescimento continuou, o plano parecia estar funcionando, mas sempre tem o mais, né? As consequências desse crescimento movido à dívida não demoraram a aparecer. A conta finalmente estava chegando. Olha que situação complexa. De um lado, o PIB, a economia, continuava crescendo. Do outro, a inflação estava completamente fora de controle. Ela mais que dobrou de um ano para o outro. Saltou de 15,5% antes da crise para mais de 34% já em 74. Isso significa que o dinheiro do povo estava perdendo valor numa velocidade absurda. E como se não bastasse, o cenário lá fora, que era a grande esperança do Brasil, virou completamente contra a gente. Primeiro, em 79, vem um segundo choque do petróleo, aumentando ainda mais os nossos custos. Logo depois, os juros internacionais dispararam. Sabe o que isso quer dizer?
Aquela nossa dívida gigantesca ficou muito mais cara de pagar. A aposta tinha dado errado. E aí não teve jeito. Em 1980, o governo teve que jogar a toalha e abandonar o plano de crescimento. Ok, então, qual foi o saldo final de toda essa história? Qual foi o legado, a herança que essa grande aposta dos anos 70 deixou para o Brasil? Bom, foi um legado profundo e que durou muito tempo. Sabe a famosa década perdida dos anos 80, com hiperinflação e estagnação? Pois é, as sementes dela foram plantadas exatamente aqui, nesse período. A grande aposta de crescer com dívida virou uma bola de neve que o país não conseguiu mais controlar e que alimentou a crise econômica e a instabilidade política que vieram depois. E o problema não era só a dívida com os outros países. A forma como o próprio governo se financiava aqui dentro também mudou. E para pior, o governo passou a depender muito mais do mercado financeiro de um jeito bem mais arriscado. Em números, essa dependência pulou de cerca de 37% em 1974 para quase 60% em 1980. Era como trocar um financiamento estável por um cheque especial com juros altíssimos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no final. Olhando para trás, a decisão do Brasil foi uma aposta corajosa, talvez a única saída para evitar uma recessão imediata, ou foi um erro de cálculo, uma imprudência com consequências inevitáveis e que custaram caro demais? É uma questão complexa, cuja resposta moldou a história econômica do Brasil por muito tempo.